Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. O tema que está aí foi proposto pela casa, nova geração, né? Eu acho bem pertinente a gente falar sobre esse tema, até porque nós que somos pais, né, os educadores, avós, professores, estudiosos do comportamento, né, nós estamos todos meio perplexos e assustados, né, com a geração que está chegando aí, com a geração que está presente no planeta e que está chegando, né? Nós vamos tentar entender isso dentro da temática espírita, naturalmente. Eu sempre gosto de abrir as palestras discutindo essas duas visões de mundo que nós temos aqui, que são de visões antagônicas, né? A visão espiritualista e a visão materialista. De certa forma, ou nós somos materialistas ou nós somos espiritualistas. Não tem como você ser as duas coisas. Aqui é como água e óleo, né? Não se misturam. A vertente espiritualista, né? Como o nome diz, espiritualismo, o sufixo ismo quer dizer do próprio, né? Cristianismo, oriundo do Cristo, budismo, de Buda, hinduísmo, dos hindus. Espiritualismo, portanto, oriundo dos espíritos. Em contrapartida, nós temos a visão materialista, ou materialismo. Quando eu estou falando desse materialismo aqui, não é aquele materialismo do fato de consumir muita coisa, né? Fulano é materialista, porque ele gosta de muitas coisas, ele gosta de muito dinheiro, de muito carro, de muito imóvel, não é nesse sentido, não. Isso também é materialismo, mas o conceito que nós estamos abordando aqui é outro. Então, a corrente materialista, o materialismo, é oriundo da matéria. Tem como tema central a matéria. Para os pensadores e adeptos da corrente materialista, não existe nada além do campo material. A vida se resume na matéria. E ao contrário do que se pensa, o materialismo é uma vertente, é uma corrente de pensamento muito forte e que está crescendo a cada dia mais. Numa pesquisa recente na Europa, jovens até 30 anos, 58% se declararam materialistas. Ou seja, para essas pessoas, que é muita coisa, já é a maioria, a vida se resume no campo material. Então não existe, portanto, nada além do campo material. Não existe Deus, não existe espiritualidade, religiosidade, não existe mundos espirituais, naturalmente não existe reencarnação, não existe mortalidade da alma, não existe o corpo espiritual, não existe santos, não existe Jesus, enfim, e não existe Deus. Aliás, o materialismo matou Deus. Nos Estados Unidos, esse número aí é de 52%. No Brasil, eu desconheço, acho que não tem essa pesquisa, mas, felizmente, por sermos um país religioso, cristão, eu acredito que é uma corrente aí que deve beirar uns 20, 25% da população brasileira que é adepto dessa corrente. Cada um pensa o que quer. É uma das coisas mais fundamentais do espiritismo é o respeito à visão de mundo das pessoas. Eu sou materialista, beleza, eu sou ateu, ótimo, te respeito da mesma maneira, mas respeite também o fato de eu não ser materialista. Eu tenho um filho que é materialista, ele é ateu, convictamente ateu. Eu o respeito naturalmente. Aliás, o que importa não é o fato de você ser materialista ou se você ser espiritualista. O que importa é que você seja bom. Eu prefiro 1000 vezes um filho bom materialista do que um filho espiritualista mau caráter, né? Pois bem, e a corrente espiritualista, ela é exatamente contrária a isso. O espiritualismo, ele defende a ideia que existe um espírito.
Naturalmente, se existe um espírito, existe mundos espirituais, que se o espírito existe, e se o espírito sobrevive ao fenômeno da morte, para onde que ele vai depois da vida? Ele vai para algum lugar. E ele sobrevive, então, ao fenômeno da morte. Quem são os espiritualistas? Todos aqueles que creem, religiosos ou não, que creem que existe uma alma, que existe um espírito. Então, todos que assim pensam são espiritualistas. Mas fácil fazer-se algumas divisões e subdivisões, né? Por exemplo, os politeístas antigos das religiões orientais são espiritualistas, só que eles creem ainda em vários deuses e tal, né? Religiões antigas do Oriente, pá. As três grandes correntes monoteístas, que são judaísmo, cristianismo e islamismo, são naturalmente espiritualistas. A diferença delas para com as politeístas, naturalmente, é que elas têm a ideia de um Deus único. Só muda o nome do Deus, mas o Deus é o mesmo, né? Jeová, Javé, Deus, Alá, mas é um Deus único. Eles são também naturalmente espiritualistas porque eles acreditam que existe uma alma, ou que existe um espírito. As divergências estão nas interpretações. Para o católico ortodoxo, por exemplo, cristão, né? Desencarnou, melhor dizendo, morreu, a alma vai para o céu e ela fica lá esperando o juízo final. Então volta. Os judeus primitivos, eles são reencarnacionistas. Porque dizem os escribas que é preciso que Elias volte, perguntaram a Jesus. Eu vos declaro que Elias já esteve entre vós, e vós fizeram com ele aquilo que lhe quiseram fazer. Assim como vão fazer sofrer a mim também o Filho do Homem. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Perceberam? Porque dizem os escribas, um povo judeu antigo, que é preciso que Elias, que viveu há 800 anos antes de Jesus, voltasse. E Jesus disse, eu vos declaro que Elias já esteve aqui entre vós. Ele reencarnou. Então eles entenderam que era de João Batista que ele vos falava. Então, o judaísmo primitivo, ele é reencarnacionista. O catolicismo não, mas é espiritualista. Os protestantes, todas as correntes protestantes, todos os cismas do cristianismo, do catolicismo, os pentecostais, neopentecostais, todas as correntes e variantes são também espiritualistas porque acreditam numa alma, acreditam no espírito. Pois bem, e o espiritismo, ele é espiritualista? Naturalmente que sim, porque se nós acreditamos no espírito e na alma, nós somos espiritualistas, melhor dizendo. A diferença se faz que os espíritas, além de serem espiritualistas, eles são reencarnacionistas. Então, essa é a pequena diferença. Então, a nossa visão de mundo, portanto, é uma visão de mundo espiritualista, que não é diferente das outras religiões. No entanto, a gente enxerga o mundo também de uma forma reencarnacionista. Basicamente é que nos diferencia das outras religiões. Não de todas, como eu disse para vocês, os judeus primitivos são reencarnacionistas. O catolicismo não é, o protestantismo não é, mas isso são detalhes. Pois bem, então o que nós vamos trazer para vocês hoje em termos de geração, de nova geração, naturalmente é uma visão espiritualista e reencarnacionista. Talvez não fôssemos espíritas, estivéssemos numa casa católica, nós estaríamos fazendo uma abordagem diferente desse tema. Não sei.
Mas como nós estamos numa casa espírita, tomando como base os fundamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, naturalmente eu vou defender a ideia da nova geração sobre uma perspectiva espírita. Podemos estar errado? Claro que sim. Por que não? Não somos os donos da verdade. Espiritismo versus doutrina espírita. Alguém pode dizer assim, mas Alexandre, não é a mesma coisa? Agora eu estou confuso. Espiritismo não é doutrina espírita? Não é a mesma coisa? Conceitualmente não. Há uma diferença aqui que se faz necessário dizer. O espiritismo, gente, ele é de todos os tempos. E ele não é exclusividade da doutrina espírita. O espiritismo, ele é um fenômeno, aliás, são vários fenômenos. É um conjunto de fenômenos que foge à compreensão humana, ou pelo menos à compreensão material que nós estamos acostumados. Então, o espiritismo é um fenômeno, ele está em todos os tempos, em todas as civilizações e em todas as religiões. E a doutrina espírita? Aí sim, a doutrina espírita é uma tentativa do homem, dos homens, das pessoas, através de um homem chamado Allan Kardec, que foi um professor, um codificador, de compreender os fenômenos espirituais dentro de uma perspectiva racional. Quando lá na França, pelos anos idos de 1850, mais ou menos, começaram a acontecer os chamados fenômenos das mesas girantes, as pessoas estavam se comunicando através de encontros, né? Onde se colocava ali uma cesta ou então uma roleta, e as pessoas estavam conversando com os chamados mortos, né? E aí isso tornou-se muito comum na França nessa época, e também outros fenômenos naturais que começaram a acontecer, a eclodir naquela época, como lá nos Estados Unidos, as chamadas Irmãs Fox, né? Uma casa lá no condado, na cidade de Reddsville, começou a acontecer fenômenos espirituais interessantes, aí aquilo ficou muito famoso, né? Aí foram pesquisar o fenômeno e tal, e a ideia é que se tinha um espírito que se comunicava através de 3 meninas, filhas do casal Fox, Leah Fox, Kate Fox e Margaret Fox, e essas meninas, elas conversavam com um espírito desencarnado. E também lá, nessa ocasião, um outro homem chamado Andrew Jackson Davis, que era um médium, tipo Chico Xavier aqui, começou a escrever livros e tal, né? E ele era totalmente analfabeto, ele era iletrado. E ele começou a escrever livros, publicou alguns livros, né? Ele não, alguém publicou para ele e tal. E o que ele falava, esse homem? Ele falava sobre o mundo espiritual, ele falava sobre a reencarnação. Basicamente, ele falava aquilo que o Chico Xavier falou nas suas obras. E aí tinha um homem que vocês conhecem como o escritor Sherlock, das obras do Sherlock Holmes, né? Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle era um escritor inglês, e ele então, observando esses acontecimentos que aconteceram na Inglaterra também com muita frequência, ele viajou o mundo, inclusive foi nos Estados Unidos, pesquisou essas famílias Fox, pesquisou esse fenômeno do Andrew Jackson Davis, escreveu um livro chamado A História do Espiritismo, um livro muito interessante, dentro de uma ótica crítica histórica, não numa ótica religiosa, né? E ele chegou à conclusão que tudo fazia parte de um fenômeno chamado invasão organizada dos espíritos. Essa invasão organizada, ela foi estruturada no plano espiritual para trazer para nós a chamada doutrina espírita, que foi a construção filosófica dos homens para entender os fenômenos que nós chamamos de espiritismo. Aí alguém pode falar assim: Alexandre, dá um exemplo de um fenômeno espírita no Antigo Testamento. São vários, né? Quando Moisés sai do Egito, perseguido pelo faraó, assim diz a história, né? Vamos partir do princípio que seja verdade.
E em determinado momento, ele com seu cajado mandou abrir o Mar Vermelho e os judeus passaram, os hebreus passaram, e depois os faraós foram engolidos pelas águas, né? Assim conta-se a história, né? Eu particularmente não acredito muito nisso não, porque apesar de ser um fenômeno espírita, um fenômeno mediúnico, eu acho muito para um homem abrir o mar, né? Talvez não para Jesus, mas eu acredito que foi um fenômeno espiritual naturalmente. Ele deve ter sido intuído que naquela hora do dia, naquele determinado local, o mar fazia um recuo natural da causa da maré. Eles passaram por ali, por aquele braço do mar, e quando os egípcios foram passando, o mar tomou, né, e matou os exércitos dos faraós. Inclusive existem teorias assim, e eu sigo essa ideia dessa teoria, mesmo talvez estejando errado. Mas enfim, um fenômeno espiritual. O mesmo Moisés, quando chegando já perto da Palestina, depois de quase 40 anos no deserto, ele sobe no Monte Sinai, e lá de cima ele desce, segundo dizem, com os 10 mandamentos, né, as tábuas das leis, uns 10 mandamentos. E aí você pode perguntar, mas como que ele conseguiu fazer isso, né? Também um fenômeno espiritual. Lá no livro A Gênese, eles chamam isso de um processo chamado pirografia, a ação do fogo na matéria, e aí teria sido um fenômeno espiritual. E aí nós passamos para o Novo Testamento, os grandes milagres de Jesus, todos eles fenômenos espirituais. Quando Jesus caminha sobre as águas, quando Jesus transforma a água em vinho, quando Jesus cura os cegos, os doentes, lembrando que todo ensinamento, toda passagem de Jesus, ela tinha um intuito, que era um ensinamento qualquer, né? Então, por exemplo, quando ele cura aquela mulher chamada de hemorroísa, era uma mulher que sangrava, né? Tinha sangramentos contínuos, e aquilo para o judeu, ela era tida como uma mulher do mal, né? Uma mulher que sangrava era uma mulher do mal. E ela, querendo se curar daquele sangramento, procurava médicos, curandeiros, né? Passou anos atrás da cura, e aí quando ela se encontra com Jesus, Jesus passando assim em Jerusalém, andando, de repente ele fala assim, ele para e diz assim: Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro sorriu: Senhor, centenas te tocaram. Aí ele disse assim: não, alguém me tocou de uma forma diferente, pois virtudes saíram de mim. Naquele momento, né, aliás, tem até uma série passando no Netflix, encerrou recentemente, né, The Chosen, que é maravilhosa essa série. Quem não assistiu, eu recomendo que veja. Tem essa passagem, é uma passagem muito bonita. E quando Jesus olha para ela, né, ele sabia que era ela, olhou para ela, e ela ajoelhada, né, Senhor, tu me curastes. Ela sentiu que ela tinha sido curada. Jesus disse para ela: não, a tua fé te curou, ou seja, a tua busca te curou. Então, virtudes saíram de mim, magnetismo, energia curativa. A energia cura, a energia de Jesus cura como nenhuma outra, mas para isso o outro precisa do merecimento. Então, tudo que ele fez em matéria de milagres tem um ensinamento muito grande para nós, né? Ele curou o cego de Betesda, né? E o ceguinho, logo que ele foi curado, ele ficou muito entusiasmado, né? Aí no outro dia Jesus encontrou com ele nas ruas de Jerusalém. Aí Jesus falou com ele assim: onde você estava? Não, eu estava ali. Ele estava num prostíbulo. Aí Jesus falou assim: olha, cuidado, coisa pior pode te acontecer. Ou seja, eu te curei, agora você ainda, em vez de aproveitar a cura para o bem, você está procurando um prostíbulo, né? Enfim, então todos os ensinamentos, os milagres de Jesus, eles são fenômenos espirituais. Quando Jesus ressurge do mundo dos espíritos, se materializa primeiramente para Maria de Madalena e depois para os seus apóstolos, ele estava dando o quê? Uma comprovação da imortalidade da alma. Ele está comprovando a ideia espiritualista, que existe alma, que existe espírito, e este espírito é imortal. Mais um fenômeno natural. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor, convidou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu ao Monte Tabor e lá aconteceu a chamada transfiguração, né?
dois espíritos, Moisés e Elias, que tinham morrido há milhares de anos, eles se materializam e se apresentam aos três discípulos de Jesus. Jesus também dá um outro comprovante, uma outra comprovação da existência da alma e do espírito e da sua imortalidade. Quando ele mostra para os seus discípulos aí, eles estão vivos. A materialização, a transfiguração de Moisés e Elias, mais um fenômeno espiritual. Então perceberam? O espiritismo é o fenômeno. Recentemente, agora em 1917, recentemente que eu falo, 100 e poucos anos atrás, lá em Fátima, segundo dizem, 3 garotos, 3 menininhos, caminhavam lá, pastorando, e viram a figura de Nossa Senhora que teria aparecido para eles. Eu particularmente creio que seja verdade. Um fenômeno espírita, um fenômeno espiritual, real, natural, através de uma materialização do corpo espiritual de Nossa Senhora, para trazer lá aquelas mensagens que ela trouxe. Então, um fenômeno espiritual. Então, o espiritismo surge como a ideia, a doutrina espírita, de nós compreendermos esses fenômenos dentro de uma ótica racional, dentro de uma ótica lógica e com uma consequência moral. Porque também não adianta nós entendermos, conhecermos os fenômenos espirituais, conhecermos os milagres de Jesus, conhecermos tudo o que aconteceu e que acontece nas nossas vidas, se esses acontecimentos e essa realidade não transforma a nossa alma. A gente vai ser apenas replicadores de conhecimento. Mas o conhecimento tem como base, naturalmente, fazer a nossa transformação, Aliás, essa é a diferença de conhecimento para sabedoria, Conhecimento você vai adquirindo de fora para dentro. A sabedoria é quando você consegue colocar de dentro para fora, através do seu bom comportamento, os conhecimentos que você conquistou. Então, meus amigos, o espiritismo, a doutrina espírita, está pautada em cima de princípios básicos. Toda doutrina é um compilar de conhecimentos, é um arcabouço de conhecimentos. Então você tem, se eu colocar em cima dessa mesa uma cesta e colocar ali pães, pão francês, rosca rainha, pão de queijo e broa e não sei o que nós temos? Nós temos uma cesta de alimentos, uma cesta de pães. Se eu coloco uma outra cesta e coloco ali um abacate, uma laranja, um limão, uma mexerica, um abacaxi, eu tenho uma cesta de frutas. Doutrina é isso, é uma cesta onde você tem valores, princípios, postulados que conversam entre si e que defendem uma ideia principal. Qual é a ideia principal que a doutrina espírita defende? A visão espiritualista. Que além de ter alma e de espírito, esse espírito é mortal e esse espírito ele reencarna até que ele se aperfeiçoe. Ali são os princípios, são as frutas e os pães que estão dentro do cesto do arcabouço espírita. Deus, o Espírito, nós acreditamos que existe um Deus. Não é mais aquele Deus politeístas dos orientais e também não é o Deus vingativo da religião religiosa tradicional, que dentro de um contexto histórico não estava errado, mas é um Deus que é uma inteligência suprema, uma causa primária, uma energia primária que domina todas as coisas e nós ainda não sabemos como que isso se dá, porque nos falta um elemento principal que é a nossa máxima espiritualização. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec assim pergunta: é possível que o homem penetre nos segredos de Deus? Não, falta-lhes um sentido. Não é que é proibido entender Deus, é que nós não temos a capacidade ainda de entendê-lo. Porque o nosso ser, o nosso espírito, é ainda tão limitado, tão pequeno, sensorialmente e espiritualmente, que nós ainda não temos a capacidade de adentrar nos segredos de Deus. Mas se nós perguntarmos ao Cristo quais são os segredos de Deus, ele provavelmente ele sabe. Mas também não adianta falar que nós também não entenderemos ainda. Então existe um Deus, uma inteligência suprema, causa primeira, que nós entendemos que Ele é bom e que Ele rege todas as forças do universo.
todas as forças do universo. Existe um espírito que é imortal, que é a ideia espiritualista que nós defendemos, mas que esse espírito ele está num processo natural de evolução. Ele pode estacionar, mas a proposta dele é de evoluir. E como que ele evolui? A partir do seu desejo. Deus dá o pontapé inicial do processo. Mas quando a bola começa a rolar, é cada um por si. Nós é que somos responsáveis pela nossa evolução. É claro que nós somos acompanhados, tutelados, acolhidos, mas é cada um de acordo com as suas obras. A imortalidade da alma. Então, se existe um espírito, existe. Então, ele é imortal? É. Mas se eu me destruir, suicidar, pular do prédio, destruir meu corpo espiritual, você vai danificá-lo, você vai limitá-lo, mas você vai permanecer vivo. Passa por tratamentos, passa por sofrimentos, se resgata, se reestrutura, volta, conserta, erra, acerta e evolui. A pluralidade dos mundos habitados. Para a teoria espírita, existem mundos habitados, sejam eles presos a este planeta, que nós chamamos de dimensões espirituais, seja outros páramos que naturalmente oferecem vida a outros níveis de espíritos. Seria muita presunção da nossa parte imaginarmos que no universo, onde se compreende que é infinito, e que são bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, onde sóis arrastam milhões e milhões de planetas, você imaginar que uma poeirinha cósmica chamada Terra tem a exclusividade da vida universal. É muita presunção da nossa parte e estatisticamente também isso é impossível de acontecer. Então, para a doutrina espírita, existem mundos espirituais, dimensões espirituais ligadas a esse planeta e muito provavelmente outros níveis de mundo e outros níveis de espíritos que estagiam entre esses planos e eles fazem entre si uma comunicação. A Terra não está isolada dentro do centro de evolução planetária. A Terra é uma cidade planetária, digamos assim. Imagine a rodoviária de Divinópolis, Diariamente chegam ônibus trazendo pessoas de fora para dentro e diariamente saem ônibus levando pessoas daqui para fora. Cada um com uma história. O planeta Terra é assim também. A gente recebe visitas de espíritos de outros planetas e também comumente nós exportamos vidas daqui para outros orbes. Cada um com a sua história. Cada ônibus tem lá um destino. E cada um pega aquele destino de acordo com a sua história. A comunicabilidade entre os mundos é a ideia que existe comunicação entre os mundos espirituais. Então, se existe mundos espirituais, eu posso me comunicar com os mundos espirituais? Nós acreditamos que sim. Inclusive, neste momento agora, eu me considero em comunicação com o mundo espiritual. Muito provavelmente eu estou intuído por um amigo espiritual que eu recorri a ele, como sempre faço, para que ele possa me intuir na condução da palestra. Nós, cotidianamente, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas propostas, nós estamos permanentemente em comunicação com o mundo espiritual. Chico Xavier escreveu 450 livros inspirados pelo mundo espiritual, comunicando-se com o mundo espiritual. Então é um fenômeno natural, não é nada de extraordinário, não é nada do outro mundo. Como Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor para dar realidade do mundo espiritual, a realidade espiritual está conosco cotidianamente. E quando nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar com esses espíritos que estão nesses planos aí. E, finalmente, a pluralidade das existências, que é aquilo que nós espíritas chamamos de reencarnação. Então, para nós espíritas, reencarnação também é uma lei da natureza. Não é exclusividade dos espíritas. Aliás, gente, nós não criamos nada. Nós criamos, sim, uma metodologia de entender os fenômenos naturais e os fenômenos espirituais.
Aliás, os fenômenos espirituais são ditos fenômenos naturais, eles não estão fora da natureza. Bom, agora vamos entrar onde nós gostaríamos de entrar, que é falar um pouquinho sobre as gerações. Muito tem se falado das gerações que estão aí, e na visão natural, acadêmica, das ciências políticas, do pessoal que estuda comportamento, as gerações, elas são coletividades humanas nascidas na mesma faixa de tempo. Então, por exemplo, eu já estou entrando nos idos de 60 anos, é isso, Juliano? 64, não sou de 64, então a minha geração é o Juliano e mais uns 10 ou 15 que eu estou vendo por aqui. Tem uma turma aí que nasceu, está com 30 anos, não é basicamente a minha geração, apesar de nós estarmos compartilhando junto esses momentos, essa geração. Então, do ponto de vista do conceito, geração são coletividades humanas nascidas e vividas na mesma faixa de tempo. As divisões das gerações começaram a tomar mais corpo a partir da década de 40, 50, os chamados baby boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Houve uma explosão mundial de nascimento de crianças, houve aquele período ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, de 1918 a 1945. Depois disso, principalmente nos Estados Unidos, houve uma explosão de nascimento de crianças, o que é muito natural, porque o mundo, enfim, já tinha se estabilizado, a guerra tinha acabado e começou a vir uma nova geração e que realmente foi uma geração que começou a transformar o mundo. Para vocês terem uma ideia, num período de 160 anos apenas, a Terra passou de uma população de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões de pessoas. Nós crescemos 7 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados, num período apenas de 160 anos. Aqui, do contexto prático, do contexto físico, tecnológico, a gente vai entender que foi a partir da Revolução Industrial, a longevidade, a qualidade de vida, os medicamentos, a penicilina, os antibióticos, o avanço da medicina, uma série de coisas que aconteceram, a alimentação, o desenvolvimento da genética, principalmente da genética agrícola, uma série de acontecimentos que permitiu ao homem mais gente encarnada e menos gente passando fome. Quando nós tínhamos 1 bilhão de pessoas no planeta, 900 milhões passavam fome. 100 milhões que viviam na Europa, não tanto. Hoje, ao contrário, nós temos 8 bilhões, 1 bilhão ainda passa fome e 7 bilhões não. Então já houve uma grande invertida. Então houve uma evolução, porque a evolução, ela acontece, gente, concomitantemente na evolução física e na evolução moral e espiritual, mesmo que no primeiro momento isso não pareça ser realidade. É muito comum nós, e eu me incluo, a gente falar assim, o mundo está uma draga, o mundo está ruim demais, o mundo está isso, o mundo está aquilo, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão materialistas, as pessoas estão sensualizadas, as pessoas estão isso, estão aquilo, o TikTok, o Instagram, o Twitter, não sei o quê. Tudo isso mexeu muito mesmo com a nossa base de comportamento. Mas é inegável que hoje nós estamos muito melhor do que nós estávamos há 100 anos atrás, 80 anos atrás. Há 70 anos atrás, nós dizimamos 80 milhões de habitantes deste planeta na Segunda Guerra Mundial. Há 200 anos atrás, nós dizimamos 350 mil pessoas na Inquisição Católica, por perseguições religiosas. Nós dizimamos em 1750, na Revolução Francesa, 250 mil pessoas decapitadas, porque pensavam politicamente diferente do outro espectro. Então, é inegável que hoje, com todos os problemas, nós estamos evoluindo sim. A evolução é uma lei da natureza. A Terra hoje é muito melhor do que foi há 100, 200 anos, 1000 anos atrás. E a tendência é que ela melhore cada vez mais, mesmo com a visão negativista que nós temos. E aí vem Baby Boom, geração X, geração Y, geração Z e agora a geração Alfa, Eu estava vendo
um gestor de recursos humanos de grandes empresas paulistas, né? E ele estava contando que ele está muito assustado, porque ele faz os convites, né, a partir de avaliação de currículos, de jovens com grande potencial, né, de conhecimento tecnológico, formados em ótimas universidades. E aí, quando chega lá para fazer a entrevista, alguns deles estão indo acompanhados do pai e da mãe para participar da entrevista. Ele fala que ali ele já dá pau nesse. E alguns pais ainda vão tirar satisfação dele porque que ele foi excluído. Mas, enfim, agora nós entramos numa outra questão, que é o chamado conflito das gerações, que é muito comum a gente escutar. Sempre existiu conflito de gerações, sempre. A minha geração conflitou com a geração dos meus pais. Meu pai, vira e mexe, nós tínhamos entrevos, né? Ele fala, não, é isso, é assado, você está errado. 90% das coisas que ele falava, ele estava certo. Mas eu, como um jovem intransigente, rebelde, sempre achava que eu estava certo e que ele estava errado. Porém, atualmente, com toda essa mudança tecnológica, conflito de gerações hoje talvez seja o mais evidenciado de todos os tempos. A minha geração, a nossa geração, teve praticamente a educação que os nossos pais tiveram. E os nossos pais tiveram a educação que os bisavós deles, os tataravós deles tiveram, em várias coisas. E as gerações, elas criam naturalmente, com o passar do tempo, tabus. O que são tabus? Modelos comportamentais que foram sendo estabelecidos de forma positiva ou de forma negativa. Né? Quem é da minha geração se lembra, né? Era defendido pelos pais que a garota deveria manter a virgindade para casar-se virgem. Hoje é quase que uma besteira, né? Com todo respeito a quem ainda pensa assim. Então, outros tipos de comportamento que nós tínhamos, de educação que nós tivemos na nossa juventude, que hoje são inteiramente absurdos. Então, o conflito de geração se dá quando você muda não só a geração, mas principalmente você quebra paradigmas comportamentais, principalmente religiosos. A religião foi muito boa para a humanidade, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, mas houve momentos e houve situações em que ela trouxe grande prejuízo para o espírito humano, principalmente na área da sexualidade. O sexo era tido até então como uma coisa vil, pecaminosa, né? E não é nada disso, absolutamente. Isso não quer dizer também que tenha que ser um sexo livre, né? Totalmente promíscuo, não. Nos extremos são totalmente errados, né? Mas era comum na nossa juventude questões sexuais, padrões sexuais, que trouxeram muito sofrimento e muita dor para as pessoas. Eu tenho um irmão, hoje ele é adulto, que ele sempre deu traços de ser um homossexual. Na década de 70, ele é de 60 e alguma coisa, eu vi o sofrimento dele, porque ele ficava dias sem sair dentro do quarto na sua juventude, com seus 10, 12, 13 anos. Por quê? Porque existia um tabu contra a homossexualidade, e ele não sabendo lidar com aquilo, a questão do momento, né, da psicologia, fez com que ele sofresse muito. E mais, eu como irmão, nós irmãos aumentávamos esse sofrimento dele, colocando pejorativos, colocando coisas que hoje eu tenho até vergonha de dizer. Hoje mudou totalmente isso. Hoje a questão da homossexualidade é vista de uma forma muito natural, respeitosa e natural. É lógico que precisa se melhorar muito. É certo ou errado? Eu não vou entrar dentro desse conceito. Eu acredito que tudo é uma questão de consciência e de respeito, principalmente. Mas o fato que as mudanças de gerações impactaram à medida que foram quebrando paradigmas. Nós estamos caminhando naturalmente para um modelo onde a gente vai ter uma aceitação muito mais tranquila e respeitosa com relação a quem tem uma sexualidade diferente, quem tem uma cor diferente, quem tem uma visão política de mundo diferente.
E isso está dentro de um processo natural, de uma educação da alma, do espírito. Então, esses conflitos, eles advêm exatamente do comportamento, da revisão de valores, alguns valores que são bons, valores religiosos são ótimos, valores familiares são ótimos, valores de amar o seu terra, o seu terreno, o seu país também é ótimo. Então, esses valores são importantes para a construção social positiva, mas radicalismo também não conversam com isso, são ruins. Né? Sexualidade, né? Hoje o casamento homoafetivo, queiramos ou não queiramos, é uma coisa natural, que vem da onde? Vem das liberdades individuais. Ah, eu quero casar com a minha namorada, eu quero casar com o meu namorado, o problema é seu. É um capítulo de individualidade, você faz aquilo que a sua consciência te norteia como certo ou como errado, ponto. Ah, Alexandre, mas eu acho que o homem nasceu para a mulher, beleza, eu também acho, na questão da reprodução e tudo mais, beleza, mas o respeito é fundamental. Tecnologias, né? O mundo tecnológico hoje, para nós da minha geração, né? A gente tem até uma certa dificuldade, eu tenho problema às vezes no meu computador, aqui, tá vendo gerações ali, está sem acento, né? Sumiu a hora que eu fui fazer a palestra, deu um problema lá na configuração do teclado. Aí eu falei, filho, me ajuda aqui. Ah, pai, se vira aí, eu estou apertado. Né? Para ele era só um clique, para mim é um tabu. Né? Então, essa mudança de Instagram, redes sociais, Twitter, X, né? Agora chama X, TikTok, tal, WhatsApp. Gente, nós abrimos o mundo na nossa frente. Vocês entenderam como é que isso está modificando o padrão dessa geração? Vocês entenderam que as crianças, muitas vezes por desleixo dos pais, estão com o mundo aberto dentro da sua frente, e que ali tem coisa boa, mas ali tem pedofilia, tráfico de órgãos, o lixo da internet, a Deep Web, está ali também. Mas muitas vezes os pais querem ficar livre do filho e joga um celular na mão dele, filho, se vira aí. E não tem a curiosidade de olhar o que o filho dele está olhando ali dentro. Imagina a bomba na cabeça de uma criança de 8, 10 anos de idade, quando abre um aplicativo de pedofilia, ou um aplicativo de pornografia dentro de um celular, e vê ali uma suruba acontecendo. Vocês têm noção do impacto emocional e psicológico dentro de uma criança, da cabeça de uma criança de 8, de 10, de 12 anos? Pois é, a maioria não tem. E muitas vezes os pais estão fugindo dessa responsabilidade. Porque isso é muito sério. Se para nós é sério, entra na internet e começa a ver coisa que não presta, com 1 hora, 2 horas, você está notando que seu comportamento está péssimo. Agora imagine isso dentro de uma cabeça de uma criança e de um adolescente. Então essas mudanças de gerações, esse conflito de gerações, eles tendem a aumentar e se potencializar daqui para frente, com muito mais efervescência, com muito mais força, porque nós estamos falando praticamente de 2 mundos diferentes. Um mundo que eu vivia, que eu jogava bola na rua, que eu subia em árvore, que eu brincava de polícia e ladrão, que eu brincava de futebol na rua, para um mundo hoje onde a sexualidade, a sensualidade, a promiscuidade, tudo que é de ruim e também de bom, estão ao acesso dos jovens e das crianças. De onde vêm as gerações de espíritos? Bom, agora na visão espiritualista, na visão espírita, eu classifiquei aqui em 3. Primeiro, das próprias coletividades terrestres no processo natural de evolução. Quem são as novas gerações? Grande parte delas somos nós mesmos. Dá a impressão que você fala assim, esta geração, a minha geração. Não. Você já teve aqui várias vezes, meu amigo. Essa geração sua de 64, de 74, de 44, de 84, é a sua geração de espíritos. Você foi para o mundo espiritual, ficou lá 70, 80, 100 anos, sei lá quanto.
aprendendo, porque lá também se aprende muito mais do que aqui, para você voltar aqui e trazer as suas transformações que você adquiriu nesse processo de educação para cá, pulando para dentro de um corpo material, estimulado por apetites sexuais, por desejos, por instintos de posse, de preservação, como dizia, Platão, Platão tinha a chamada tríade de Platão, 450 anos de Jesus, ele dizia que, falando sobre a tríade dele, ele dizia, imaginem um cocheiro, um carro, uma biga, uma carroça e 2 cavalos. O cocheiro é o espírito, a alma, o cavalo é o corpo, o carro é o corpo, e os cavalos, o da direita é o cavalo dócil, domesticado, disciplinado, que é a razão. O cavalo da esquerda é o instinto, a sexualidade, os desejos. Ele é volúptil, ele é forte, mas ele é indomável. E cabe ao espírito dominar esses 2 cavalos. Então, quando a gente pula para dentro de um corpo físico, o espírito traz toda a reminiscência do passado, mas é preciso dominar os seus instintos, seus desejos e a sua matéria. Então, essa geração que estão voltando agora, muitos deles que estão aí, são espíritos que viveram já por aqui em outras épocas. Alguns que aprenderam muito, alguns que se endividaram, trazem as suas respostas kármicas, as suas dívidas kármicas, mas são espíritos que já estiveram aqui, que estão na proposta natural de evolução. Uma outra categoria, das inúmeras regiões espirituais presas ao orbe terrestre. Nós estamos recebendo também coletividade de espíritos que passaram gerações e gerações em regiões espirituais, muitas vezes inferiores, espíritos arraigados no mal, espíritos demantados, espíritos endividados karmicamente, alguns altamente intelectualizados, inteligentes, e que estão voltando à Terra como proposta de resgate. Mas por que Deus permite? Porque é assim que se faz evolução. Aqui nesse mundo físico nós viemos todos juntos e misturados. No plano espiritual não, lá tem uma separação. Se você é bom, você fica na região dos bons. Se você é mais ou menos, na região dos mais ou menos. Se você é mau, você vai ficar na região má. Agora aqui não, encarnado está todo mundo junto e misturado. Então nós temos uma legião de espíritos encarnados, que são os mais indóceis, que são os mais virulentos e violentos, rebeldes, que estão no meio da gente e não querem aceitar o quadro que aí está. Às vezes faz até bem para a sociedade, a rebeldia, a transformação, o desejo de mudança, mas quando você parte para o aspecto da violência, naturalmente nada é bom. E, em terceiro, nós temos uma outra categoria de espíritos recém-chegados de outros orbes, com outras tendências e inclinações. Isso aqui está muito claro no livro Os Exilados de Capela, A Caminhos da Luz, Exilados de Capela também, mas no livro A Caminhos da Luz, eu gosto mais da literatura do Chico Xavier, porque eu me sinto mais confortável quando eu estou falando dela. Não que os outros sejam errados, mas quando é do Chico Xavier, do Allan Kardec, a gente fica mais seguro, né, Cláudio? A gente tem mais confiança no que fala. Então, esse livro, A Caminhos da Luz, o Emmanuel sugere que a Terra, ela recebe permanentemente enxertia de espíritos que vêm de outros orbes. Espíritos mais evoluídos do que nós, ou espíritos mais atrasados do que nós. Esses espíritos, comumente, eles caíram lá do processo da evolução, os chamados anjos decaídos. E decaindo do lado de lá, eles vêm para o mundo inferiorizado, tanto materialmente quanto moralmente. Mas chegando aqui, esses espíritos, que são altamente intelectualizados, eles contribuem no aprimoramento, no desenvolvimento
da coletividade humana terrestre. Ele cita 4 grandes coletividades que aportaram no planeta há coisa de 5.000, 8, 10 mil anos atrás. Os chineses, os hindus, os judeus e os indo-europeus. São grandes 4 coletividades que vieram para o planeta de um orbe chamado Capela, na constelação de Colcheiros, que passava por um momento de transformação, transição planetária, que nós da Terra estamos passando. Não mais se adaptando a este mundo, eles vieram para cá. Chegando aqui, eles fizeram o adiantamento da Terra através dos princípios do conhecimento da matemática, da filosofia, da astronomia, da medicina, das artes, várias vertentes que fizeram com que a humanidade primitiva do planeta, nessa primeira categoria, avançasse. Então perceberam, gente, da onde que vem todas essas gerações? Perceberam o porquê do conflito dessas gerações dentro de uma perspectiva espiritualista? Porque não é só gerações que trazem tabus e precisam quebrar tabus, mas são gerações espiritualmente complexas e muitas delas muito diferentes e muitas delas karmicamente devedores às leis do universo. Chegando aqui, estamos juntos e misturados. Então, na bem da verdade, se a gente olhar, nós vamos começar a ter uma visão otimista da evolução da Terra e do momento que a Terra está passando. Perceberam os valores de caridade, os valores de fraternidade que estão sendo implantados e desenvolvidos em várias frentes, né? A gente viu isso agora recentemente na tragédia lá da enchente do Rio Grande do Sul. Quanta gente se mobilizou no Brasil inteiro para ajudar, mesmo que lá na ponta muitos se aproveitaram, desviaram, mas cada um vai responder pelo seu problema. Mas enfim, nós estamos num processo de melhora. Nós temos que ter essa convicção e essa certeza. Bom, o tempo já acabou, parece que voou, mas vou ter que concluir, infelizmente. Transmigrações espirituais, é isso aí que eu falei para você, vou rapidamente. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, acontecem as imigrações e migrações de espíritos que se operam por massas mais ou menos consideráveis. Isso aqui está na Gênese de Allan Kardec. Em virtude de grandes revoluções que eles ocasionam a partida simultânea em quantidade enorme, logo substituída por equivalentes quantidades de encarnações coletivas, as renovações rápidas e quase instantâneas que se produzem no elemento espiritual da população, por efeitos de grandes flagelos destruidores. Apressam o progresso social e moral da humanidade, sem as imigrações e imigrações espirituais que ele, de tempos em tempos, vem lhe dar violento impulso, só que a extrema lentidão e evolução espiritual do orbe aconteceria. É o que eu falei para vocês, sem essa enxertia dessas vindas desses espíritos de outros orbes, a evolução nossa seria muito lenta. Muito provavelmente nós estaríamos até hoje morando em cavernas, se não fosse a enxertia desses espíritos que nos trouxeram o conhecimento da roda, o conhecimento do fogo, o conhecimento da geometria, da astronomia, da filosofia, dos princípios da medicina, dos princípios da ciência naturais de um modo geral. As gerações na visão espírita, já falei, não vai dar tempo de repetir aqui, mas basicamente é o que eu disse para vocês. A transição planetária, nós estamos passando por um processo de transição planetária. Né? Então, o fio condutor de toda a argumentação kardeciana diz respeito à lei ao qual estamos todos submetidos: homens, sociedade e os astros. Então, a transformação, a evolução, a transição planetária, ela dá-se-á em 3 frentes, basicamente: o espírito, a sociedade e os astros. A Terra, o planeta. Ah, Alexandre, mas nós estamos destruindo o planeta. Vocês estão enganados. Nós estamos usando os recursos naturais do planeta para a nossa evolução. A Terra foi constituída para isso mesmo.
Talento está dentro do capítulo da destruição do livro do livro dos Espíritos. Não quer dizer que nós temos que sair metendo o pau em tudo, derrubando tudo que é mato e floresta. Não, temos que cuidar dela, naturalmente. Mas esse discurso catastrófico de que nós estamos destruindo a Terra, nós estamos destruindo porque precisamos dos recursos naturais para alimentar o nosso corpo, para vestir o nosso corpo e para evoluir. O dia que os recursos naturais acabarem, a Terra acabou e nós não precisamos dela mais para evoluir. Nós já estaremos em outros planos, onde a matéria é muito mais sutil do que essa aqui. Não quer dizer, no entanto, repito, que nós não devemos cuidar da mamãe natureza, mas sem essa paranoia e essa hipocrisia que está por aí. Porque o ano passado a Amazônia estava pegando fogo, as girafas foram tudo embora. Leonardo DiCaprio veio aqui, Greta Garbo, não sei quem, agora todo mundo sumiu e ela continua pegando fogo, porque o discurso é o da hipocrisia. Vamos lá. Sociedades e desastres. É essa uma lei que atua tanto nas transformações físicas do nosso planeta, quanto na depuração moral dos espíritos, na sua destinação à perfectibilidade. O nosso destino é a perfectibilidade. Queiramos ou não, nós vamos nos tornar perfeitos. No campo mais propriamente material, nos defrontamos com as sucessivas mudanças ocorridas no nosso orbe. É o que eu acabei de dizer. No campo moral, e isso é por demais importante, algumas características se revelam, ou poderão revelar o alcance ou não de um certo progresso, a saber, desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Essa é a finalidade. Beleza? Obrigado, boa noite.